resposta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao pedido da defesa do ex-presidente da República. A gente mostrou ontem que Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para depor no âmbito da Operação Tempo Veritatis, que investigam a suposta tentativa de golpe de Estado, e a defesa pediu que o ex-presidente não... Na verdade, eles afirmaram que o ex-presidente optou por não depor neste momento, porque não teve acesso a todas as conversas que estavam nos celulares que foram apreendidos na operação do dia 8 de fevereiro. E aí Moraes reagiu e disse que Bolsonaro pode ficar, inclusive, calado para não produzir prova contra si, mas ele não pode decidir sobre quando os procedimentos do processo vão ser feitos, como no caso a tomada de depoimento, porque no dia não só Bolsonaro, mas todos os alvos da operação serão intimados, aliás, prestarão depoimento, exatamente para que eles não combinem a versão. Tem, inclusive, um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes em que ele fala que Bolsonaro não pode escolher quando isso deve acontecer. Olha aí, Ari, por favor. Dessa maneira, não assiste razão ao investigado ao afirmar que não foi garantido o acesso integral a todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos, bem como não lhe compete escolher a data e horário do seu interrogatório. Porque foi outro questionamento da defesa, a questão de que ele não teve acesso a todo o material do processo nas acusações contra ele. O ministro disse que tudo referido ao depoimento dele foi apresentado. O que persiste em segredo é o referente a diligências que ainda vão acontecer. Esse sim, nem ele nem outros investigados ainda terão acesso só depois. Por falar em outros investigados, quais são eles? Pois é, Amadeu, só também esclarecendo, o próprio ministro, ele falou que não as que vão acontecer, mas essa, por exemplo, essa última, Tempus Veritatis, tudo que foi apreendido nessa operação não vai ser ali entregue à defesa de Bolsonaro. Por quê? Porque ele ainda está em operação de diligência, vamos dizer assim. E, inclusive, Moraes fala na decisão que a defesa do ex-presidente teve acesso a todos os autos do processo na última segunda-feira, dia 19. Então, portanto, ontem, né, no caso. Então, portanto, Moraes diz que é jurisprudência que tudo aquilo que foi alvo dessa última operação, e inclusive a delação premiada de Mauro Cid, porque eles pediram acesso na íntegra da delação premiada de Mauro Cid, e isso já é tema de jurisprudência e eles não precisam fornecer a defesa do Bolsonaro porque a denúncia ainda não foi apresentada. Só quando a denúncia for apresentada, aí sim ele vai poder ter acesso. Sobre os outros investigados, está aí a lista extensa. Todos os ex-ministros de Bolsonaro que estavam naquela reunião no dia 5 de julho de 2022, aquele vídeo que mostrou o que eles falaram e que foi usado também como prova para deflagrar essa operação, eles estão na lista. General Augusto Heleno, Braga Neto, o ex-ministro Anderson Torres, que a defesa dele, inclusive, disse que ele vai falar sim o que for ali questionado, o general do Exército, Estevam Teófilo, que foi aquele que colocou à disposição as tropas para Bolsonaro dar o golpe, os ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e também Tércio Arnaud, que ainda é assessor, são 2 militares também. Ele estava, inclusive, com Bolsonaro no momento que a operação foi deflagrada, no dia 8 de fevereiro. São alguns dos nomes que serão interrogados na próxima quinta-feira, dia 22. Bolsonaro também, Amadeu, que eu conversei aqui com alguns aliados, ele não queria prestar depoimento essa semana para não desmobilizar também os seus apoiadores que vão para o ato que ele convocou no dia 25 em São Paulo. E hoje também encontrei aqui o senador Hamilton Mourão e perguntei, senador, o senhor não quis responder, mas o senhor vai para o ato dia 25? E Mourão disse que não vai porque tem compromisso com a família. Vamos agora para Mauro Cid, porque houve um questionamento se Mauro Cid falou tudo,
inclusive, haveria a possibilidade do comprometimento da delação dele, dos benefícios da justiça pela delação, mas aí o advogado dele se manifestou, Raniele. Exato, o advogado de Mauro Cid disse que foi muito tempo e que talvez Cid possa ter feito alguma confusão em algum momento, mas que falou exatamente tudo aquilo que sabia. Isso na tentativa de não prejudicar esse acordo de colaboração premiada, porque a Polícia Federal vai chamar novamente Mauro Cid para prestar um outro depoimento, uma vez que observou que naquele vídeo do dia 5 de julho e também no material que foi apreendido, Mauro Cid omitiu muitas informações. E caso isso seja comprovado, aí o acordo pode ser prejudicado. Tem inclusive aí a fala na íntegra do advogado de Mauro Cid. Olha aí, o doutor César Bittencourt falou isso aí, Ari. Esquecer, ele pode ter esquecido. Afinal, são 5 anos passados a limpo. Mas omitir, nunca. Se perguntar, ele fala. Vamos agora para uma rodada de comentários dos jogadores. O João só riu. Não entendi, João. Ora, ele omitiu o que lhe comprometia. Se eu sou delator, eu posso omitir determinadas coisas. Até porque a delação é um prêmio, né? É um prêmio. Você não vai, você já vai entrar com a pena menor, reduzida, e também entra com omitindo determinadas coisas, porque na verdade o Ministério Público não vai poder usar, porque se usar vai ser agravada a sua pena. Agora, o mais importante dessa rodada aí que a Raniele colocou, foi como o Bolsonaro ainda não entendeu que ele não é mais, que ele não tem mais prerrogativa de foro, né? Que ele não tem, entre aspas, o foro privilegiado. Ele não pode mais ficar pedindo depoimento, marcar data, acabou essa hora. Se não for, meu amigo, vai, como se diz em juizado, vai... Debaixo de vara. Debaixo de vara. For coercitivamente, condição coercitiva. A polícia chega lá, bota ele no camburão e despeja lá no depoimento e acabou. Será que fariam isso? Será que fariam? Espera pra tu ver se ele não vai aparecer lá direitinho no horário. Se bem, Cíntia, que no caso do Lula foi condução coercitiva, não foi? Cara. Houve uma condução coercitiva do Lula. Tem que haver, não tem isso pra fora do cargo. Antes de ser pedido, de ser convidado, né? A depor, né? Intimado, né? Ou uma condição coercitiva sem nem ter sido citado, né? É um dos questionamentos que ele faz. Mas, assim, eu queria comentar sobre o Mauro Cid. Ele nem precisa anunciar que vai omitir, ele já omitiu. A reunião, por exemplo, aquela preparativa do golpe, não estava na delação. E depois foi que se encontrou esse vídeo. Certamente ele tem muito material ainda com ele. Agora, o Cid, de fato, é o cara, é o homem-bomba, né? Ele que sabe de tudo, ele que deu todas as coordenadas para tudo que a Polícia Federal está investigando. Em relação a essa questão do Bolsonaro, ontem mesmo o ministro Alexandre de Moraes já decidiu, foi rápido, ele não deixou nem esquentar o pedido chegar. Não faz o menor sentido. É só mais uma tentativa porque tudo que é feito nessa questão do processo, aliás, de processos, sempre tem aquele mise-en-scène, né? O jogo de cena, porque tudo isso impacta ainda mais quando tem um evento marcado para o dia 25. Então, tudo que puder gerar comoção em favor de Bolsonaro vai ser feito. Mas só para complementar também que uma das coisas eu acho que assim, a defesa jurídica dele é triste. O cara, como é que isso vai pedir? O primeiro pedido que eles fizeram foi a devolução do passaporte. Uhum. Passaporte só serve para uma finalidade. Viajar. Não tem outra. Você não usa passaporte para outra coisa. Ele tem identificação civil, tem identificação de autoridade de ex-presidente, que é carregada pelos assessores que ele anda lá, da subsecretaria de... Mas eles alegaram que ele ia viajar. Eles tinham mas a questão é o seguinte, se o cara tomou medida exatamente para você não se ausentar do país, tu vai pedir exatamente aquilo que o cara está querendo. Eles alegaram que ele tinha viagem, mas que não ia fugir, que estava tudo ok. Mas o João está criticando aí a defesa do presidente. Mas eu vou perguntar só um pouquinho aqui, mas Apoliana, talvez aí não seja justamente estratégia para dizer assim, tá vendo, ó? Estão negando tudo, é perseguição. Mas é claro, Amadeu, o enredo do mundo da fantasia é exatamente esse, né? De você culpar as instituições, culpar indivíduos, ministros do Supremo Tribunal Federal, o que estão fazendo com o coitadinho do Bolsonaro, o bichinho não fez nada, nunca tentou.
contra o Supremo Tribunal, o TSE, no caso das eleições, nunca questionou, né, nunca incentivou movimentos de golpe. Coitadinho do Bolsonaro. Ari. Amadeu, além dessa tentativa de provocar comoção, os aliados de Bolsonaro, eles temem o seguinte: a PF já apurou muita coisa e nem tudo veio à tona. Um depoimento do Bolsonaro, ele pode entrar em contradição sobre pontos que ainda não foram divulgados, mas já foram apurados pela Polícia Federal e dos quais ela tem provas. Porque, claro que ele vai ser treinado pela defesa dele para entregar respostas prontas. Então, em relação ao que já foi divulgado, ok, ele vai tentar se safar. Mas em relação a provas comprometedoras que ele não sabe que a PF tem. Então esse é um temor, e como o ministro Alexandre de Moraes deu a ele o direito de ficar em silêncio na mesma decisão, a tendência é ele entrar mudo e sair calado na quinta-feira. É o que eu faria se eu fosse ele. E é o que eu faria que se eu fosse o advogado dele, eu diria, presidente, olha, mudo e calado. Ainda algo sobre isso, Ranieri? Não, Amadeu. Então estamos vamos aqui na expectativa de depoimentos. Vamos para Marcelo Castro, então, preocupado, o senador Marcelo, médico, a questão da vacina, porque o plano de vacinação nas escolas foi aprovado em uma comissão lá no plenário do Senado. Porém, o senador está preocupado porque questões ideológicas, Ranieri, estão atrapalhando e esse plano pode não ser aprovado no plenário. É isso mesmo, viu, Amadeu? Foi agorinha, na Comissão de Educação aqui do Senado Federal, que eles conseguiram